Ora, e hoje tivemos então um dia algo calmo em termos de volatilidade. Aliás, acaba por não ser praticamente surpresa nenhuma essa falta de volatilidade, até por aquilo que nós tínhamos em termos de calendário económico hoje. E se formos aqui a ver, não temos praticamente calendário económico nenhum. Reparem então aqui naquilo que foi o dia de hoje. Portanto, praticamente nenhum indicador hoje a ser aqui publicado durante o dia de hoje. Nenhum, pelo menos, de maior relevância. Amanhã sim, já temos um dia um pouco mais animado, a começar logo pela manhã com alguns dados em Inglaterra, nomeadamente aqui em relação aos dados de emprego. Depois à tarde vamos ter vendas a retalho nos Estados Unidos. Isto é bastante importante, até porque numa altura onde vemos as empresas norte-americanas cada vez a evoluírem mais ao nível dos seus earnings, dos seus lucros, esta é uma métrica muito importante e porque até se espera que saia muito acima do esperado. Portanto, é esperado que cresça no valor bruto das vendas a retalho 0,5%. Ora, no valor anterior as vendas a retalho tinham apenas subido 0,2%, portanto vamos ver se realmente sobe muito mais do que aquilo que subiu o mês passado e principalmente se, isto é que é importante, é se sobe acima ou não da expectativa. Depois, quarta-feira, vamos ter building permits nos Estados Unidos, à 1 da tarde, portanto alguns dados aqui imobiliários, inventários de crudo à tarde e dois discursos de membros dos bancos centrais, portanto o primeiro a ser Mário Draghi à 1 da tarde a falar e depois temos à tarde o presidente do Banco Central Suíço, Jordan. Quinta-feira, nada de especial também a acontecer, apenas aqui alguns dados de emprego na Austrália durante a manhã e depois na sexta apenas dados de retalho, de vendas a retalho e inflação apenas no Canadá. Portanto, uma semana algo misto em termos de indicadores. Eu diria que o prato forte é realmente amanhã aqui as vendas a retalho nos Estados Unidos. De qualquer das formas, hoje era natural termos um dia muito calmo em termos de indicadores económicos, de volatilidade, até por causa precisamente desta falta de indicadores económicos que aqui tivemos. Ora bem, visto então o calendário económico, vamos olhar então para começar aqui por olhar para o mercado cambial. Já sabem, se tiverem aqui algum ativo que queiram ver analisado de forma um bocadinho mais aprofundada, coloquem à vontade aí na vossa janela de questões. Ora, começando então por olhar para Euro-USD. Portanto, conforme nós já tínhamos aqui falado há umas semanas atrás, aliás, há uns meses atrás, já desde o início do ano, que estamos a ver aqui a reação em baixa neste valor. Como sabem, nós olhamos sempre para o gráfico mensal primeiro, para percebermos em que estrutura técnica é que temos o mercado neste momento a evoluir, e a verdade é que este ponto foi um ponto nuclear como resistência para o euro-dólar, ou seja, acabámos por ver aqui uma série de confluência de resistências, uma série de pontos onde era muito, muito provável, e isto é impossível adivinhar o futuro, como vocês sabem, mas era muito provável que pudesse existir aqui uma reação em baixa no médio e longo prazo. E é isso que já está a acontecer. Estes últimos 4 meses apenas tivemos uma vela, um mês positivo. O mês de abril e este mês de maio já estão a ser de grande queda. Tínhamos falado aqui como primeiro ponto de suporte a zona dos 1,1740. Estamos quase a atingi-la e depois disso teríamos apenas aqui o valor dos 1,1472. Aquilo que eu vos tinha falado na semana passada era precisamente isto. Não sei se lembram. Tínhamos falado aqui sobre uma das grandes oportunidades que era shortar euro-dólar. Portanto, poderíamos ou shortar aqui nos 1,2020 ou idealmente na zona dos... ora, esta zona aqui, a zona dos 1,2096. Ele acabou por não atingir nenhum destes níveis. Ele teve quase aqui na zona dos 1,2020. Portanto, ele veio testar o valor psicológico dos 1,20. Portanto, ele já o tinha quebrado esse valor psicológico. Veio outra vez testar. Mas, infelizmente, não conseguimos atingir esta grande zona de resistência. Ainda assim, eu creio que a correção, que era aquela correção que eu vos falava, aquela correção expectável, eu creio que ela já tenha sido desenvolvida. Portanto, estes últimos 4, 5 dias trouxeram-nos precisamente essa correção. Eu creio que a correção que falávamos já foi aqui desenvolvida e estamos a iniciar outra vez, então, aqui uma queda sustentada do preço
do euro-dólar. E, portanto, eu acredito que a próxima barreira seja para já, então, esta zona mais ou menos dos 1,1710, que era esta zona que eu vos falava aqui no gráfico mensal. Portanto, mais ou menos aqui na zona de 1,1740, 1,1710. Creio que esta zona tenha muito potencial para poder ser aqui atingida. Portanto, parece-me ser uma questão de tempo, mas acho que já é relativamente seguro estarmos novamente então a shortar euro-dólar, ou se ainda mantém as vossas posições, é uma questão de deixar ainda correr essas mesmas posições, pelo menos até à zona dos 1,1740, 1,1710, portanto, próximo mínimo relativo. Aí sim é que depois já podemos ter um início de uma fase um bocadinho mais consolidativa e se calhar mais chata em termos de pouca volatilidade, porque aquilo que nós queremos aqui é muita volatilidade, é isso que é importante acontecer, é isso que é muito importante nós termos no mercado, é muita volatilidade para conseguirmos aproveitar precisamente esses movimentos impulsivos que o mercado nos gera. Infelizmente temos tido um mercado um pouco mais parado, um pouco menos volátil, embora o euro-dólar, e aliás, eu na última semana nós tínhamos visto aqui algumas grandes oportunidades que podiam estar a surgir. Uma delas era o facto dos índices poderem estar a mostrar sinais de clara sobrecompra. Ora, a verdade é que eles acabaram por desde então continuar a subir. Nós daqui a pouco já vamos ver os níveis em que neste momento estamos. Mas outra era uma clara aposta na valorização do dólar. Portanto, eu acredito que o dólar tenha tudo para valorizar frente a praticamente todas as moedas. Portanto, nós vemos aqui o euro-dólar com muito potencial para poder fazer mais o mínimo relativo. Vemos o dólar-iene a recuperar. Portanto, ele quebrou este suporte ascendente. Está a voltar a querer subir, ou seja, não está a encontrar resistência suficiente para encontrar mais vendedores que nos tragam cá para baixo. Portanto, isto é um claro sinal de que o dólar está realmente muito forte. Também ajudado pelo facto dos índices estarem a subir. Ora, e os índices subindo levam a uma desvalorização do iene. Existe esta correlação nos mercados. Quando os índices sobem, o iene japonês desvaloriza e vice-versa. Quando os índices caem, normalmente o iene valoriza. Isto deve-se ao facto de ser um ativo de refúgio. E, portanto, neste caso, vemos o dólar forte, vemos os índices a continuarem a subir, apesar da sobrecompra em que se encontra. Mas acredito que dólar-iene possa voltar aqui facilmente outra vez até à zona dos 108,35. Em relação ao libra-dólar, já quebramos este suporte ascendente. Tínhamos falado precisamente da semana passada dos shorts, das apostas na queda, precisamente aqui nesta barreira perto dos 1,36,66. Ora, ele não atingiu, tal como o euro-dólar, ele não atingiu precisamente essa resistência, mas esteve muito próximo. Esta é uma clara consolidação. Portanto, ele teve aqui uma queda muito agressiva. Está agora a consolidar, na minha opinião, a preparar uma nova queda. E reparem como neste momento o facto de já estarmos a negociar abaixo deste suporte ascendente leva-nos a ter uma maior probabilidade de vermos aqui uma nova queda a surgir. Eu acredito que aqui o próximo nível, portanto, este nível aqui dos 1,3274 possa facilmente ser atingido. Outro par com o dólar era o dólar franco. Ora, o dólar franco, nós tínhamos visto que ele estava, historicamente, há já muitos anos, há já 4 anos ou 5 anos, a negociar num range entre os 0,94 e os 1,02 ou 1,03. Ora, nós tínhamos visto a semana passada que ele caminhava muitíssimo bem para a quebra em alta deste duplo topo, que depois nos levasse até cá acima à zona dos 1,0290, 1,03. Nós neste momento ainda não quebrámos esta resistência, portanto, embora estejamos realmente aqui com uma grande força em relação aos dólares, este é dos poucos pares que eu não vos recomendo já comprar. Aquilo que eu vos sugiro é que esperem pelo breakout deste duplo topo, esperem por esse breakout, esperem por uma correção novamente, ou seja, o que eu acredito que irá acontecer é precisamente um movimento deste género. Um breakout, reteste e depois sim é que entramos aqui neste reteste até esta zona aqui de resistência. Vamos ver se é isso que acontece ou não. A verdade é que o dólar mantém-se muito forte. Este também, o franco, acaba por ser também um ativo de refúgio, pelo que, tal como o iene acaba por ter uma correlação contrária àquilo que é a evolução dos índices, por isso é que também acaba por estar aqui bastante forte. E a verdade é que nós
nos últimos 2 meses, mais ou menos, vimos uma subida de 600 pips. Para terem uma noção, se tivessem aberto um lote aqui há 2 meses atrás, portanto, mais ou menos em março, isto significava aqui um ganho de mais ou menos 6 mil e tal dólares, 6 mil e poucos dólares. Portanto, só com esta subida aqui, portanto, para perceberem, embora pareça um movimento pequeno, acaba por ser um movimento muito importante ao nível do número de pontos que acaba por estar a subir. Ora, outro ativo que eu também já vos tinha aqui falado na semana passada e que vos tinha alertado que era realmente aqui também uma oportunidade muito interessante, era o euro AUD, portanto, o euro contra o dólar australiano. Era um ativo que estava numa grande zona de resistência, portanto, ele tinha aqui caído já desde 2007, portanto, desde 2007 até 2011, ele tinha tido aqui uma queda realmente muito, muito agressiva, com o euro a perder muita força face ao dólar australiano. Portanto, por um lado, o euro a ser um ativo que realmente perdeu muita força. Aliás, basta olharem para o par do euro-dólar. O AUD a ser um dos que ganhou bastante. E, portanto, isto a trazer-nos aqui uma grande queda. E acabámos por ver aqui um ciclo de correção nestes últimos 5, 6, 7 anos. Um ciclo de correção que nos mantém a negociar numa grande barreira, que é aqui esta zona dos mais ou menos 1,62. Ora, e nós tínhamos visto aqui que estávamos a tocar nesta grande zona de resistência, onde era muito provável podermos ter aqui uma reação em baixa. Portanto, acaba por ser um ativo que, embora seja para uma operação de médio e longo prazo, é um ativo que eu creio que tenha tudo para poder aqui cair mais 560 pips, mais ou menos. Portanto, primeiramente até esta zona dos 38.2 e depois, em último caso, em última extensão até cá abaixo, mas aqui já estamos a falar de 21 mil pontos, portanto estamos a falar de um ganho realmente aqui muito agressivo, um ganho de 20 mil dólares só com esta queda. Mas lá está, é realmente um movimento que pode vir a demorar muito tempo, mas eu creio que as condicionantes macroeconómicas e as condicionantes técnicas estejam aqui presentes para podermos ter uma continuação baixista no que diz respeito aqui ao euro AUD. Outro ativo que eu também vos tinha falado, que também está a correr bastante bem esta operação, era a compra de Libra contra Yen. Portanto, a Libra-Yen estava a tocar nesta grande zona de suporte ascendente, também nesta zona aqui de suporte da zona dos 147,37, e portanto poderíamos ver aqui uma reação em alta a surgir. Foi o que aconteceu desde a semana passada, embora um movimento que ainda não é muito esclarecido, não é um movimento muito impulsivo, mas a verdade é que já subiu aqui 100 pips, que já é um valor bastante interessante, 100 pips, e portanto temos tudo aqui para poder eventualmente aqui subir com mais força. Eu acredito aqui numa possível subida de cerca de 6.300 pips, portanto uma subida aqui bastante agressiva de 6 figuras. Portanto é uma questão de vermos realmente como é que o mercado evolui até lá, mas com a Libra a poder valorizar finalmente. Claro que não estamos a falar, que é difícil às vezes nós percebemos que moedas é que estão mais fortes ou quais é que estão mais fracas. Na minha opinião, o dólar vai ser a mais forte. Nós aqui, como não vemos nenhum dólar neste par, portanto estamos a negociar a Libra contra o Yen, eu acredito que a Libra vá ganhar mais força frente aos Yen. Portanto, vamos ver o que acontece. Para já é um ativo que nós vamos manter aqui em atenção, tal como o euro AUD para o longo prazo. Dólar-lira acabou mesmo por continuar a subir. Tínhamos visto que era também um ativo muito interessante para estarmos compradores, mas não entrando nos topos. Eu tinha alertado-vos para isso precisamente na semana passada. Tenham cuidado, embora este seja um ativo que tem tudo para continuar a subir. É um ativo que está com uma subida exponencial. E, portanto, nestes casos é sempre mais perigoso. Acaba por ser sempre expectável uma correção. Portanto, aquilo que eu vos tinha falado era para não entrarem nos topos, esperarem por uma ligeira correção. Essa ligeira correção acabou por acontecer na semana passada, não de uma forma tão agressiva como seria o ideal, mas acabámos por desde então estar aqui também a subir 140 pips, que também já nos daria aqui um ganho muito interessante. Em relação às commodity currencies, dólar CAD muito difícil para negociar, aquilo que eu também vos tenho vindo a alertar, que dólar CAD temos por um lado o dólar forte, por outro lado o dólar canadiano também forte devido à valorização com que o petróleo está. Portanto, muito daquilo que traz uma força intrínseca ao dólar canadiano é a força com que também o preço do crudo está. Ora, quando o crudo sobe, normalmente o dólar canadiano também valoriza.
E, portanto, é sempre perigoso estarmos a negociar este ativo sem termos uma noção da evolução do preço do crudo. E o crudo tem estado bastante forte e, portanto, negociar uma moeda forte contra outra moeda forte normalmente não é aquilo que nos interessa e, portanto, ficamos então de fora neste ativo para já. No NZD dólar, continuamos então a cair. Aliás, dois grandes trades eram shortar NZD dólar e shortar AUD dólar. AUD dólar eu acredito até que seja um par mais interessante para se shortar, porque quebramos esta grande zona de suporte, portanto, esta grande triangulação de consolidação com que o preço estava já desde o final de 2015, portanto, foi cerca de 2 anos e meio aqui em consolidação. Parece que finalmente estamos aqui a quebrar essa consolidação. Veremos então se isto nos dá espaço para uma queda mais agressiva, mas claramente aqui um par a ter atenção para shorts. NZD-USD também, o ideal tinha sido aqui neste breakout, mas eu acredito que ele irá quebrar esta zona de suporte. Portanto, esta zona de suporte aqui é um primeiro target para quem esteja a shortar, quem esteja a apostar na queda. Ainda assim, eu acredito, pessoalmente acredito que vamos ter um breakout deste suporte. Lá está, estamos em zonas críticas, estamos em zonas de grande suporte, portanto, claramente que este não é a altura para shortar. Esperem para uma potencial correção para shortar nessa correção ou um potencial breakout deste suporte dos 23,6% de Fibonacci de toda esta queda. Também a quebra em baixa deste suporte ascendente, portanto, só abaixo deste valor, tal como aqui o AUD, só seria interessante shortar abaixo deste suporte. Estamos à espera que o NZD também faça isso para poder dar aqui algum sinal de venda. Mas claramente dois pares que realmente aqui com muita força descendente. Isto deve-se, como vocês podem ver, todos estes ativos, praticamente todos os ativos que aqui vimos, é sempre no sentido de um dólar que pode vir a estar mais forte. Portanto, é isso que nós esperamos, é isso que vamos manter aqui em expectativa para as próximas semanas. Em termos de índices, eu tinha-vos falado a semana passada sobre o facto de estarmos em todos os índices com níveis de grande sobrecompra a fazerem-se surgir. Ora, foi isso que então vimos aqui no DAX com este ombro do possível Heads and Shoulders que estava aqui a ser formado. A verdade é que nós vimos a semana passada a ser fechada acima dessa resistência. Quer isto dizer que vamos fazer novos máximos? Tecnicamente sim, mas temos de olhar para toda a perspectiva, não só técnica, mas também fundamental. Se eu acredito que vamos fazer novos máximos, é difícil perceber isso, porque o mercado realmente já mostra aqui uma sobrecompra brutal. Entre todos os últimos máximos que temos nos índices, temos já sobrecompras muito agressivas. Tecnicamente, faz todo o sentido. Faz todo o sentido mantermos compradores até cá acima. Aliás, o índice francês já fez mesmo esse novo máximo. O Eurostoxx ainda não fez, o IBEX ainda não fez, o índice italiano também não fez, o índice suíço ainda está abaixo da resistência, FTSE a fazer praticamente esse máximo. Portanto, vemos todos os índices aqui a continuarem a mostrar os mesmos sinais de sobrecompra que mostraram na semana passada. Será que vamos ter o DAX a acompanhar FRA 40? É possível. No entanto, é preciso termos em atenção que, se for para comprar, é para fazer trades de muito curto prazo, ou seja, fazer trades em que vamos comprar e no próprio dia o ideal é fechar, porque a probabilidade desta tendência, aliás, posso-vos mostrar mesmo aqui o gráfico semanal, a probabilidade de vermos aqui um novo máximo, embora seja grande, o que vem a seguir a isso é uma possível consolidação de maior grau ou mesmo uma correção bastante forte, até pela própria força relativa com que o preço está. Se vocês olharem para o gráfico semanal no DAX, aquilo que nós vemos é isto. É o preço a fazer um novo máximo face ao máximo anterior, mas a força relativa do preço a fazer o mínimo. Ou seja, isto significa que, embora o movimento ascendente possa continuar, acaba por estar numa zona onde está mais exausta esta subida. E por isso é sempre um sinal, e eu gosto muito de olhar para estas divergências entre a força relativa do preço e o preço, precisamente para nos mostrar se existe uma probabilidade de novos máximos poderem ter sido feitos ou não. E portanto a verdade é que temos isso aqui já no DAX, temos isso já no índice francês, com estes novos máximos a serem feitos e constantes. Reparem,
temos 1, 2, 3, 4 máximos. É verdade que este último ainda não fez um máximo relativo, aliás, histórico, mas temos 4 máximos a serem feitos e temos 4 máximos menores na força relativa do preço. Significa que, por cada máximo que o preço faz, e neste caso estamos a falar de máximos históricos no índice francês, por cada máximo histórico que o índice francês faz, significa que temos o preço a perder força, a subida a perder força. E, portanto, pode-nos dar lugar aqui a uma correção mais agressiva. É isto que eu já vos tenho vindo a alertar, tanto nestes seminários de Market Wrap-Up como nos seminários mensais das ações. E é preciso termos isso em atenção. Lá está, não quer dizer que o mercado não vai continuar a subir ou que vai ter aqui uma correção como em 2008. Nada disso. O que eu acho é que estamos à mercê de uma correção necessária, de uma correção saudável, uma correção que nos vai proporcionar mais facilmente nós vermos novos máximos históricos novamente a serem feitos. E é isso que o SP500 precisa. Portanto, eu confesso que acreditava que desta feita, a quarta tentativa, pudéssemos ter a média móvel 200 a ser quebrada. Continuo a acreditar que ela vai ser quebrada. É verdade que nós, nestes últimos 2 máximos que aqui temos aqui uma surpresa, que é, lá está, o índice de força relativa do preço a não mostrar aqui nenhuma divergência entre estes dois movimentos. Ou seja, significa que ele eventualmente pode fazer aqui um novo máximo, mas creio que será muito difícil fazer aqui um máximo face a esta zona de resistência. E, portanto, isto leva-nos a ter um mercado que acaba por estar mastigado nesta consolidação. Aquilo que nós precisamos é de mais um movimento como tivemos em janeiro, de uma correção muito agressiva. Nós, pela quarta vez consecutiva, tivemos no início do mês passado, aliás, no início deste mês de abril, a média móvel 200 dias novamente a ser testada, mais uma vez sem conseguir ser feita, mas volto-vos a dizer, esta não é a altura para estar a comprar índices, pelo menos para o médio e longo prazo, ou seja, não quer dizer que vocês não possam, obviamente, aliás, hoje, por exemplo, se olharmos para a evolução do SP500 durante o dia, vemos que há sempre oportunidades no curto prazo. Há sempre, obviamente, aqui muitas oportunidades para podermos fazer algumas operações de muito curto prazo. Aliás, vocês olhem aqui, por exemplo, para aquilo que aconteceu hoje. Portanto, hoje tivemos um mercado a abrir com um gap em alta brutal. Tivemos um mercado que, durante a sessão europeia, subiu bastante, consolidou no final da sessão europeia, e assim que abre o mercado americano, dispara. Portanto, não quer dizer que não haja, obviamente, aqui oportunidades para comprarmos nesta zona de suporte após a abertura dos americanos, e que não haja, obviamente, oportunidade para vender abaixo daquilo que foi o suporte da abertura dos americanos. Portanto, ele quebrou em baixo e, obviamente, acabou por nos trazer aqui alguma fraqueza. Mas, olhando para aquilo que é o gráfico diário, eu acho que comprar nestes valores, na expectativa de ele fazer um novo máximo histórico, acho que não faz grande sentido. O que faz sentido é, obviamente, fazer trades de curto prazo e tentar aproveitar a volatilidade intrínseca e a volatilidade do intraday com que neste momento o mercado está. E depois, quem fala, obviamente, aqui do SP500 fala, naturalmente, também do Nasdaq. Em Nasdaq também na mesma circunstância. Desde estes máximos, aliás, o mercado faz aqui estes máximos, a força relativa não faz esses máximos, e desde então acabamos por estar aqui numa fase mais consolidativa. Quebrou algumas resistências interessantes, onde poderíamos ver o mercado a inverter de uma forma mais provável, mas eu teria muito cuidado com as compras neste valor, pelo menos lá está, para quem acredita eventualmente aqui em novos máximos a serem feitos. Acho que a probabilidade de fazer novos máximos nesta altura nos mercados americanos é menor do que podermos ter aqui uma correção mais agressiva, mas por isso é que eu vos alerto sempre aqui, e acho que é muito importante olharmos para o gráfico do SP500, precisamente por causa aqui deste... Eu vou só apagar aqui isto para ficar mais limpo o gráfico, mas é muito importante olharmos aqui para a média móvel 200. Aliás, se vocês quiserem ter um panorama daquilo que é a média móvel 200 neste tipo de mercados, vêm precisamente aqui. Reparem, nós desde que praticamente o Trump foi eleito, nós nunca tivemos a média móvel 200 a ser quebrada. Já anteriormente, neste mercado mais bullish, também desde 2012 até 2015, tivemos apenas este momento
de correção que automaticamente foi corrigida em alta. Tivemos sempre aqui a consolidar até que finalmente no verão de 2015 tivemos o breakout mais agressivo. Portanto, mas como podem ver, a média móvel 200 é sempre muito importante ser observado, principalmente no que diz respeito ao SP500. É sempre um indicador muito importante a observarmos. E aqui claramente a ganhar agora uma importância maior numa altura em que o mercado acaba por já durante vários pontos estar aqui a testar precisamente este valor. Eu creio que iremos outra vez testá-lo. Portanto, é normal que agora a média móvel há de subir. O preço há de ir ao encontro dessa média móvel. E é muito provável que possamos ter aqui um novo reteste e quem sabe finalmente conseguimos ter a quebra em baixo. Eu acredito que o mercado, quebrando essa média móvel 200, tem tudo para voltar até esta zona aqui de resistência de suporte azul. Até esta zona aqui, falamos neste caso dos 2.480 mais ou menos. Portanto, é um ponto onde eu acredito que aqui em si faz sentido as entradas compradoras de mais médio e longo prazo. Portanto, muita atenção, tenham cuidado com as entradas longas, na minha opinião, e é verdade que eu também já vos tenho dito isto há muito tempo, e não saímos praticamente dos mesmos valores. Mas acho que estamos num mercado que, principalmente agora que acabaram os earnings, que foram, mais uma vez, earnings, lucros excepcionais para as empresas norte-americanas, acho que podemos estar na iminência novamente então numa correção. E eu espero sinceramente que essa correção seja impulsiva, seja rápida, seja como a que aconteceu em janeiro, nos traga até estes valores, porque certamente que aí a probabilidade depois de fazermos o novo máximo histórico é muito, muito grande no curto prazo, porque isto obviamente os mercados, os índices americanos vão sempre fazer máximos históricos para a perpetuidade, como é natural. Mas creio que iríamos, se tivéssemos um momento rápido até estes valores dos 2.460, 2.470, acredito que pudéssemos ter depois também uma recuperação tão rápida como essa queda. Ora, outra oportunidade aqui interessante também ao nível dos índices é o índice russo. Nós tínhamos observado aqui a zona dos 38,2% de Fibonacci em que o índice estava a aguentar. Com a subida também do preço do petróleo, acabámos por ver o índice russo a recuperar também. Está agora nos 50% de Fibonacci. Mais um ponto interessante aqui para podermos shortar o índice russo. Portanto, muita atenção então a este ponto. Reparem, por acaso acredito até que... Não coincide aqui com esta resistência. É interessante se por acaso coincidisse com esta resistência, mas não é o caso. De qualquer das formas, ponto muitíssimo importante então esta zona aqui dos 50% de Fibonacci. Atenção amanhã então para possíveis shorts nesta resistência. Ora, outros índices interessantes. Temos aqui há pouco eu falava-vos dos americanos, do facto de estarmos a fazer aqui quase novos máximos. O Russell 2000, que é um índice americano, para quem não conhece o Russell 2000, enquanto que o SP 500 são as 500 maiores empresas americanas em termos de market cap, o Nasdaq são as 100 tecnológicas, o Dow Jones são as maiores 30. O Russell 2000, aquilo que nos mostra, é o índice que nos mostra a cotação média das empresas. Neste caso, imaginem que temos as 3.000 maiores empresas americanas. Dessas 3.000 maiores, este índice dá-nos as 2.000 mais pequenas. Ou seja, retira-nos das 3.000 maiores, retira-nos as 1.000 maiores para termos uma noção mais nítida daquilo que é o mercado mesmo americano. Porque quando nós olhamos aqui para o SP 500 e para o Nasdaq, olhamos para empresas que vivem muito das exportações e vivem muito do negócio feito fora dos Estados Unidos. E isto acaba por nos dar uma imagem mais nítida daquilo que as empresas o impacto que as empresas estão a ter, mesmo no mercado americano, e como é que a América está a evoluir. E aqui neste caso nós vemos um triplo topo a ser feito. Portanto, fantástico. Aqui mais um triplo topo a ser feito. Mais uma vez, com divergência. E, portanto, reparem como o mercado americano acaba por estar aqui extremamente sobrecomprado. Portanto, aqui o Russell 2000 diz-nos precisamente isso. Reparem neste perfeito triplo topo. Lá está, vamos quebrar. Eu não faço a mínima ideia se vamos quebrar ou não, mas o facto de estarmos com este triplo topo a ser feito num índice como o Russell 2000 diz-nos muito. E, portanto, diz-nos que se houver aqui uma correção, é natural também que o SP 500 e o Nasdaq possam ter uma correção maior. Portanto, muita atenção. Aliás, que excelente oportunidade para também shortar Russell 2000, portanto, US 2000,
nesta zona de resistência. Ora, em termos aqui de outros índices, perguntavam-me aqui em relação ao índice italiano, portanto, perguntavam-me o seguinte: no ITA 40 não podemos interpretar o gráfico como já ter atingido o máximo anterior e ter iniciado uma queda? Eu acredito que sim, aliás. Esta foi uma das sugestões na análise diária da semana passada. Era precisamente este triplo topo de muito longo prazo no índice italiano. Eu acredito que sim, que já podemos eventualmente, principalmente devido ao máximo que temos aqui deste máximo da semana passada face ao máximo anterior, portanto mostra-nos divergência. Eu acredito que eventualmente ele já pode ter iniciado aqui uma queda. É notória, portanto, a divergência entre este máximo e este. E portanto, lá está. Isto depois acaba por depender muito daquilo que vai ser a evolução dos mercados num todo, não é? No mercado global. Mas creio que o índice italiano, tal como, por exemplo, o Russell 2000, é dos que está mais preparado para poder ter aqui uma correção mais visível. Mas depois, claro, acaba por ser sempre vulnerável àquilo que acontece, principalmente a nível político na Itália. Muita coisa, obviamente, que ainda pode acontecer. Mas, tecnicamente, é isso que faz sentido. Tecnicamente, faz sentido que possamos já ter iniciado, então, o processo de quedas neste índice. Olhando aqui para os índices asiáticos, portanto, o índice chinês acabou por não quebrar aquilo que nós já tínhamos falado na semana passada, que era um potencial suporte que poderia ser quebrado, acabou por não o fazer e, portanto, reagir em alta. Índice aqui sul-coreano, um índice que nós também estávamos aqui muito atentos por causa do Heads and Shoulders. Reparem, mesmo com a subida um bocadinho mais generalizada de todos os outros mercados, acabámos por ver ainda assim o índice sul-coreano a conseguir aguentar nesta resistência. Portanto, mais uma vez aqui alertos, grande oportunidade aqui no índice sul-coreano, já andamos de volta dele há já alguns meses, mas caso realmente haja aqui uma queda mais agressiva nos índices no geral, eu acredito que o índice sul-coreano possa ser um índice para também manter no longo prazo. E aqui há uma coisa, às vezes nós não conseguimos aguentar, porque é normal, as pessoas não conseguem aguentar posições para longo prazo, vêm-se a ganhar, querem fechar a posição. Aqui este índice tem uma particularidade. O facto de só estar aberto num período, se calhar um bocadinho mais difícil para a negociação, porque acho que é entre a 1 da manhã e as 6, faz com que também não estejamos tão tentados a fechar essa posição de médio e longo prazo. Portanto, acaba por ser um pormenor que às vezes acaba também por ajudar e manter a posição aberta durante mais tempo e trazer-nos naturalmente com isso um ganho mais avultado. Portanto, isto é o que eu vos tinha para dizer em termos de índice. Olhando agora para as matérias-primas, começando por olhar para o ouro. O ouro está a acompanhar aquilo que o dólar está a fazer. Portanto, acabamos por ter um ouro que, tal como o euro-dólar tinha estado aqui numa ligeira fase consolidativa, está agora a tentar atacar aqui a quebra em baixa da zona dos 1.310 dólares. Portanto, é um valor que eu acredito que mais tarde ou mais cedo acabará por ser quebrado, até porque, na minha opinião, os dólares vão valorizar. E reparem, também é importante que, pois há aqui também uma coisa que temos que perceber em termos de correlações. Portanto, quando os índices caem, o ouro, sendo um ativo de refúgio, normalmente sobe. Portanto, isso pode também gerar aqui alguma dificuldade às quedas do ouro. Mas enquanto os índices se mantiverem nesta fase ainda imprevisível, portanto, não digo imprevisível, mas nesta fase em que ainda não caem, se o dólar se mantiver forte, dólar e iene claramente para cima e ouro claramente então aqui para baixo. E, portanto, trazendo aqui esta quebra em baixa, vai despoltar muitas ordens de venda que nos possam trazer até aqui à zona dos 1.284 dólares. Tenho só aqui uma questão em relação ainda ao Russell 2000. Estão a perguntar aqui para um trade no Russell 2000. Basicamente é colocar aqui o stop loss ligeiramente acima. O stop loss aqui ligeiramente acima. Não há um valor aqui muito correto para se colocar. Depende sempre de quanto é que estejamos disponíveis para arriscar em termos de perda. Mas talvez aqui um stop nos 1.625. E o take profit, eu acho que inicialmente poderíamos apontar, portanto, para um mínimo, portanto, para a absorção desta última subida da semana passada. Portanto, estamos a falar aqui mais ou menos de virmos até à zona
dos 1535, portanto neste caso estaríamos a arriscar basicamente 21 pontos para ganhar 65, ou seja, um rácio retorno de risco acima de 1/3 que faria então todo o sentido. Ora, continuando então aqui nas matérias-primas, portanto vimos o ouro, que tinha potencial então para quebrar os seus mínimos. Olhamos aqui para a prata que mantém aqui esta consolidação total, portanto, um ativo extremamente aborrecido de se negociar nos últimos anos, portanto, obviamente que a prata acaba por ser aqui um não evento, por assim dizer. Platina está praticamente a atingir novamente aqui a nossa grande zona de suporte. A Platina tem vindo a negociar sempre dentro deste range. Vamos ver se ele aqui novamente consegue reagir em alta. Já o tinha feito há cerca de 2 semanas atrás. Também já tínhamos aqui alertado para isso. Ele tinha já conseguido vir aqui reagir. Tentou novamente subir. Vamos ver se há uma necessidade de novo reteste a este valor. Até porque se o dólar valoriza, é normal que a Platina perca força. Mas de qualquer das formas é quase um ponto obrigatório para termos de comprar Platina. Portanto, muita atenção ao facto da Platina poder estar a vir a tocar aqui neste valor. É sempre oportuna aqui uma pequena entrada compradora nestes valores. Alumínio também mantém aqui a expectativa de subida neste ativo. Foi um ativo que teve uma subida muito agressiva com as sanções dos Estados Unidos à Rússia. Normal correção deste movimento aqui todo impulsivo. Está a aguentar nos 61.8, portanto, claramente um ativo que tecnicamente tem tudo para continuar a subir de uma forma mais tranquila agora. Portanto, é claramente um ativo que eu acredito que possa continuar então aqui a subir. Portanto, um ativo onde também podem colocar aqui um trade pequeno, médio, depende sempre daquilo que também vocês estão sempre disponíveis para arriscar. Cobre, mantemos aqui a negociação dentro deste range, nada aqui a dizer em relação ao cobre, aliás, nem em relação ao cobre, nem em relação aqui muito também ao zinco e ao níquel, tudo também aqui muito imprevisível ao nível da análise técnica e daquilo que o gráfico neste momento nos apresenta. Temos das matérias-primas energéticas, vemos o gás natural a ganhar aqui alguma força. Tecnicamente é difícil também enquadrarmos para já aqui o gás natural. Ele nesta grande zona de suporte acabou por encontrar aqui alguma força compradora, embora de uma forma mais lenta, acaba por estar mais consistentemente a subir. Portanto, eventualmente pode continuar aqui as subidas, mas tem sido um ativo muito pouco volátil e, portanto, não havendo volatilidade, também não nos interessa muito estar aqui a negociar este ativo. Em relação ao petróleo, continua então a subir, novos máximos a serem feitos no Brent e no crude. Lá está, é difícil, há pouco perguntavam-me também se o petróleo é para continuar a subir. É difícil perceber isso, porque eu acho que também isto tem muito a ver com a subida que os índices estão a ter, normalmente. A subida do preço do petróleo, por um lado pode ser negativo para as empresas, por outro lado pode ser positivo. No geral acaba por nos trazer aqui algum sentimento de apetite pelo risco e, portanto, os índices continuam a também poder estar ajudados para esta subida do petróleo, mas é difícil perceber os valores a que podemos ir. Se olharmos para as divergências no gráfico semanal, vemos precisamente que elas existem e, aliás, são bastante notórias. Em novos máximos aqui no preço, força relativa a cair, se faz sentido comprar, lá está, no médio prazo eu acho que não, o que não implica que, por exemplo, se vocês olharem para o Brent hoje, quebrou aqui novos máximos, se olharem precisamente aqui para o gráfico a 15 minutos, vemos aqui movimentos espetaculares para aproveitar no intraday, portanto, são coisas diferentes. Uma coisa é aquilo que é a tendência geral de médio e longo prazo, outra coisa é apostar, é tentarmos fazer aqui algumas operações, apostando numa subida agressiva no muito curto prazo, naquilo que é a evolução intradiária. Portanto, não implica isto que não possamos fazer pequenas operações aqui de muito curto prazo no gráfico intradiário. Aliás, é isto que nós queremos, é este tipo de volatilidade que queremos. Hoje acabou por ser um dia fantástico, por exemplo, para se negociar o petróleo, que desde manhã, aliás, foi o dia todo a subir. Vocês facilmente conseguem colocar aqui níveis de Fibonacci e perceber que ele acaba sempre por reagir aqui em alguns pontos onde é dado um sinal de potencial compra. Reparem aqui nos 23.6, aqui nos 23.6, aqui quase nos 23.6.
Aliás, aqui tivemos mesmo o 23.6, portanto viemos a este máximo, viemos ao 23.6. Acabámos sempre por ter aqui pontos muito claros, muito concretos para possíveis entradas compradoras. Café. Este é provavelmente o ativo que mais chatice me tem aqui dado, porque era um ativo que mostrava aqui um espetacular padrão para poder continuar a sua subida, mas não foi isso que aconteceu e acabámos por ver aqui uma total inversão, completamente ao contrário daquilo que poderia tecnicamente sujeitar-nos este ativo. É realmente muito aborrecido quando isto acontece, porque tínhamos tudo para conseguir iniciar aqui um movimento mais impulsivo. Voltamos outra vez a negociar abaixo desta resistência. Foi quase um pump and dump aqui a acontecer no preço do café. E continuamos a ver o café completamente aqui inalterado. Portanto, a absorver tudo aquilo que tinha subido e volta a esta pasmaceira de negociação completamente em range. E, portanto, mais difícil de conseguirmos sujeitar-nos aqui a uma entrada no café. É pena, porque realmente ele mostrava aqui excelentes sinais para entradas compradoras, excelentes sinais para o início de um novo movimento impulsivo. Não acontece e, por isso, leva-nos agora a estar então afastados aqui deste ativo, infelizmente. Cacau, também difícil de prever quando é que esta subida pode estar terminada. Realmente também aqui uma subida muito, muito agressiva. Aliás, se vocês virem, o cacau sobe desde o início do ano, apenas desde o início do ano, quase 100%, não é 100%, é mais ou menos aqui sensivelmente 60%, 70%. É uma subida realmente muito agressiva nestes últimos 4 meses, 4, 5 meses. E obviamente que estas subidas não podem ser eternas e por isso poderemos estar aqui em alguns possíveis pontos de resistência. O ideal teria sido aqui nos 61,8% de Fibonacci toda a sua queda, que é mais ou menos este nível. Ele quebrou em alta, mas já está outra vez a negociar abaixo deste valor. Portanto, aqui creio que também para operações de muito curto prazo possa ser interessante aproveitar aqui alguns movimentos impulsivos de queda para o cacau. Olhando para as outras soft commodities, algodão aqui difícil. Açúcar continua a dar estes seus sinais de queda. Portanto, é um ativo que nós, como sabem, estamos constantemente aqui a olhar para a potencial queda até aos $10, já desde há 1 ano e meio, 2 anos, que andamos nisto, andamos nestas entradas curtas no preço do açúcar. Vamos continuar então a estar aqui a estar com esta expectativa de quedas até à zona dos $10. Portanto, cada semana ele faz aqui praticamente um novo mínimo. Esta semana abriu ligeiramente aqui positivo, mas a semana passada fechou muito negativo e, portanto, eu creio que haja espaço aqui para continuarmos com este sentimento negativo neste açúcar. Soja, milho e trigo, sem praticamente nada aqui em termos técnicos a acontecer, nada de relevante. Continuamos também numa fase muito, muito lateral para estes ativos, o que também é chato, porque são 3 ativos muito interessantes de negociar em termos dos movimentos impulsivos que por vezes surgem, e não havendo esses movimentos impulsivos, acaba por ser difícil conseguirmos aqui negociar estes ativos, e por isso ficamos aqui então fora deles. Ora bem, então questões que eventualmente hajam. Perguntam-me aqui em relação ao euro-dólar se é sugerível uma entrada curta. Eu acredito que sim. Aliás, foi isso que começámos, foi dessa forma que começámos então este seminário. O potencial com que os dólares estão neste momento para manterem a sua tendência de subida. Eu acredito que é isso que irá acontecer. Portanto, vamos ver se realmente isso se concretiza ou não. Mas pronto, espero ter conseguido aqui esclarecer-vos em relação ao dia de hoje nos mercados e aquilo que podemos eventualmente esperar para o resto desta semana. Nós por hoje ficamos então por aqui. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar um e-mail para tiago.cardoso@xtb.pt. Muito obrigado então a todos pela vossa participação. Desejo-vos a todos a continuação de uma ótima noite, uma boa semana de trading, e eu volto amanhã então às 8 da manhã para mais um Morning Scalping Session. Muito obrigado, bons negócios e uma boa noite.